são duas das figuras mais sombrias da história mundial. Os seus nomes evocam imagens de ódio e de terror a uma escala sem precedentes. Hitler e Hussein, os seus legados são bem conhecidos. Contudo, poucos sabem que estes dois tiranos estão ligados na história. Trata-se de uma associação profunda e arrepiante. O Partido Baath era um partido fascista. Pela primeira vez, iremos analisar a forma como o infame Partido Baath de Saddam foi modelado diretamente a partir dos nazis. Como figura-chave naquele que viria a tornar-se o Partido Baath, estabeleceram uma aliança com Adolf Hitler e a Alemanha nazi durante a Segunda Guerra Mundial, e como um líder árabe viria inclusive a transformar-se no fundador das unidades SS, encarregadas de infligir um reino de terror e mortandade sobre milhares de pessoas. Saddam e o Terceiro Reich. Primeira parte. Março de 2003. As forças aliadas e dos Estados Unidos da América invadem o Iraque. A sua missão? Derrubar o governo do ditador iraquiano Saddam Hussein. As forças armadas iraquianas são derrotadas em apenas 3 semanas. As forças norte-americanas ocupam Bagdade e as imagens dos soldados norte-americanos no interior dos magníficos palácios de Saddam Hussein são transmitidas por todo o globo. A 13 de dezembro de 2003, Saddam Hussein, depois de 8 meses em fuga, é capturado por tropas norte-americanas. Com a sua longa barba e cabelo desgrenhado, é difícil de acreditar que este é o homem acusado de assassinar dezenas de milhares de pessoas do seu próprio país, um tirano que torturou pessoalmente muitas das suas vítimas. Como é que Saddam Hussein ascendeu ao topo do poder no Iraque? Quem eram os membros do Partido Baath que Saddam controlava? Qual o seu objetivo? Uma realidade pouco conhecida, mas aterrorizadora, é a de que o movimento baathista, a sua organização e os seus métodos foram inspirados no Partido Nazi alemão. A história de Saddam Hussein, do Partido Nazi e do Partido Baath começa a 3.200 km do Iraque. Tem origem na década de 1930, na capital francesa, Paris. Aí, um jovem sírio chamado Michel Aflaq estudava na Universidade da Sorbonne. Aflaq viria mais tarde a fundar e a liderar o Partido Baath e a tornar-se numa das principais influências na vida de Saddam Hussein. Michel Aflaq é filho de uma família mercante próspera sírio-libanesa. A Síria é uma colónia francesa e os ricos têm por hábito enviar os seus filhos para a França para serem educados. A experiência irá incutir uma admiração nos jovens sírios pela democracia francesa. Mas não é o caso de Michel Aflaq. O tipo de democracia parlamentar que os franceses tinham implementado na Síria e no Líbano era em grande medida uma farsa. Havia por isso muitos jovens sírios e libaneses que viam a democracia parlamentar tal como era praticada nos seus países, como uma mentira. A Europa dos anos 30 é um caldeirão de políticas revolucionárias. O continente encontra-se assolado pelo desemprego generalizado e torna-se num terreno fértil para ideologias extremistas. Na Alemanha, o Partido Nazi ascendeu ao poder. Com as suas paradas, uniformes e ideias perigosas, os fascistas transmitem uma esperança ilusória àqueles que tudo perderam. Os nazis culpam os judeus e os comunistas por todos os males da Europa. Mas Michel Aflaq sente uma atração imediata pelo Partido Nazi.
Hitler promete que a Alemanha irá corrigir a herança injusta da Primeira Guerra Mundial. As suas palavras impressionam Afluk, que acredita que os árabes foram tratados de forma vergonhosa pelos britânicos. Durante a Primeira Guerra Mundial, as terras árabes formaram parte do antigo Império Otomano. Em 1914, o Império declarou guerra à Rússia, um aliado dos britânicos e dos franceses, e uniu forças com a Alemanha. Em resposta, os aliados declararam guerra à Turquia. Os britânicos, através do seu famoso agente Lawrence da Arábia, prometeram às tribos árabes que se combatessem os turcos e os alemães, receberiam um enorme Estado árabe independente após a guerra, que se estenderia da Síria ao Iêmen. A guerra terminou com a derrota dos alemães e do Império Otomano. Mas em 1919, durante a divisão que seguiu do seu território, as tribos árabes aprenderam uma dura lição em política de guerra. Quando o Império Turco derrotado é repartido, os britânicos tomam o controle da Palestina, da Jordânia e do Iraque, enquanto os franceses ficam com a Síria. Ambos ignoram as promessas feitas aos árabes, temendo que um Estado árabe se apodere do petróleo mundial. Para piorar ainda mais as coisas, os britânicos avançam com a promessa de um Estado judaico na Palestina, sem consultarem os habitantes árabes do território. Vimos a emergência de um forte movimento árabe nacionalista no Médio Oriente, que foi em grande parte promovido pelos britânicos numa tentativa de minar o Império Otomano. Mas, ao mesmo tempo, promoviam uma causa sionista. Mais tarde viríamos a testemunhar os problemas causados aos britânicos e às políticas para o Médio Oriente pela promoção destas duas ideias. Para jovens nacionalistas árabes como Michel Afluk, a divisão do mundo árabe por parte das potências coloniais foi uma traição amarga. Agora, envolvidas quase 2 décadas, Afluk acredita que os povos árabes ainda podem alcançar a independência, se unirem esforços. Como seu modelo político, Afluk inspira-se em Adolf Hitler. Afluk regressa à Síria e, juntamente com companheiros que partilham das suas ideias, dá início àquilo que ele chama de círculos de estudo. Ao organizarem inúmeras reuniões por todo o país, Afluk e os seus colegas começam a construir um movimento a que dão o nome de Movimento Ba'ath. Ba'ath é a palavra árabe para ressurreição. Michel Afluk era um professor do Líbano e um convicto nacionalista árabe que na década de 1940 começou a organizar um partido, o Partido Ba'ath, o Partido da Renascença Árabe, formado por membros nacionalistas árabes no Líbano e na Síria. Tal como o Partido Nazi, o Partido Ba'ath vê as grandes potências, em especial a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos da América, como os maiores obstáculos à sua visão. Com Hitler, a Alemanha mostrava que era capaz de desafiar os seus inimigos, intimidar outros e criar o seu próprio destino. O Partido Ba'ath pretende seguir o exemplo de Hitler no mundo árabe. Para Michel Afluk, o principal objetivo do Partido Ba'ath é unir todos os povos árabes, desde Marrocos, passando por toda a costa do norte da África, até à Palestina, Iraque, Irão e mais além. O Partido Ba'ath irá governar todo este vasto território, criando uma única e poderosa nação. O Partido Ba'ath focava-se principalmente em aspectos nacionalistas, com o objetivo de unificar ou criar uma nação árabe. Acreditavam que o mundo árabe devia formar uma nação-Estado e que, por conseguinte, todas as fronteiras instituídas pelos britânicos e franceses nos anos 20 deviam ser desmanteladas e que devia haver um grande Estado árabe. Em meados da década de 1930, o Partido Nazi inspira grupos nacionalistas árabes por todo o Médio Oriente. No Egito, o movimento de juventude egípcia organiza comícios de massas e desfiles à luz de tochas, imitando os nazis. Na Síria, um movimento que virá mais tarde a fundir-se com o Partido Ba'ath, chega mesmo a adotar a suástica nazi como seu emblema.
Um dos temas comuns entre o Partido Nazi e os muitos nacionalistas árabes radicais é o ódio veemente contra os judeus. Ocorreu um transporte de ideias e estruturas autoritárias, basicamente totalitárias, da Alemanha para o Médio Oriente, especialmente para a Síria e o Iraque. O Partido Baath era um partido fascista. Era um partido fascista árabe, um de muitos partidos fascistas árabes. Havia partidos do estilo nazi por todo o Médio Oriente e o Partido Baath transportava a chama. Por todo o Médio Oriente, a autobiografia de Hitler, Mein Kampf, é traduzido para árabe e vendido nos mercados. Tudo isto é feito com a assistência dos alemães. As embaixadas alemãs das capitais árabes começam a espalhar propaganda e a efetuar contactos secretos com nacionalistas árabes. Os alemães tinham uma estação de rádio e começavam a emissão com saudações árabes. Daqui fala Berlim, a estação de rádio Berlim. Ou seja, os alemães estavam a agitar todos os nacionalistas árabes contra os britânicos. Por todo o mundo árabe, a adesão às ideias nazis começa a disseminar-se. Uma das coisas que reparamos na década de 1930 é o facto de os círculos nacionalistas árabes serem cada vez mais influenciados pela linguagem racista e antissemítica da Alemanha nazi. No final dos anos 30, o movimento Baath ainda está na sua infância. E o seu fundador, Michel Aflaq, é pouco ou nada conhecido pelo público árabe em geral. Mas nos anos que se seguem, o partido irá crescer e tornar-se numa máquina organizada e impiedosa. Uma máquina que irá oferecer a Saddam Hussein um controle de ferro sobre o Iraque. Irá também formar uma polícia secreta cruel, cujo enorme poder militar irá permitir a Saddam ameaçar a estabilidade de todo o Médio Oriente, enquanto esmaga brutalmente toda a oposição. O que terá levado o Baath a tornar-se tão terrivelmente eficaz? Nas raízes históricas do partido Baath estava a mão oculta da Alemanha nazi. Alemanha, 1936. A perseguição nazi aos judeus alemães é sistemática e brutal. No comando desta campanha de purificação racial encontra-se o chefe das SS, Heinrich Himmler. Mas poucos sabem hoje que Himmler também estava atento aos acontecimentos no Médio Oriente. Desde a ascensão de Hitler ao poder em 1933, fugiram da Alemanha nazi e da Europa de Leste 174 mil judeus rumo à segurança do território controlado pelos britânicos, a Palestina. Himmler começa a considerar a ideia de obrigar os restantes judeus da Alemanha a tomarem o mesmo caminho, um êxodo forçado em massa. A primeira medida foi forçar os judeus a saírem da Alemanha e a irem para a sua terra, que era a Palestina. Mais tarde, ele pretendia cercar a Palestina e destruí-los lá, num espaço convenientemente limitado. Mas para Himmler e o seu superior Adolf Hitler existe uma outra razão para expandirem a sua influência no Médio Oriente, em particular na Palestina. Aí os nacionalistas árabes que se opõem fortemente à chegada de judeus lançam uma série de insurreições contra as autoridades britânicas que chegam aos ouvidos dos nazis em Berlim. A questão palestiniana teve um grande impacto. Tivemos a revolta de 1936, levada a cabo por palestinianos árabes contra aquilo que eles viam como incursões judaicas. Este tipo de expansão era visto, até certo ponto, como perigoso. A revolta na Palestina teve um impacto e influenciou as mentes e corações dos nacionalistas árabes e do público em geral. Para muitos palestinianos árabes, a chegada dos judeus europeus da Alemanha, Rússia e de outros lados, tolerada pela administração britânica, é profundamente ameaçadora. Outrora, uma pequena minoria, os judeus,
já atingem 1/3 da população. Na política da Palestina da década de 30, com o aumento da colonização judaica, com o aumento do ressentimento por parte das populações muçulmanas árabes contra o projeto sionista na Palestina e dos colonatos judaicos, emerge uma Palestina muito descontente, surgindo tumultos no final da década de 20 e uma revolta em meados da década seguinte. Árabes militantes declaram uma greve geral e, para aumentar ainda mais a pressão, organizam uma campanha cruel de violência contra judeus e britânicos. O líder desta insurreição é Amin al-Husseini, um ex-oficial do exército turco e agora o grão-mufti, o líder islâmico de Jerusalém. Amin controla a revolta a partir de uns esconderijos no Monte do Templo da Cidade Santa, que os britânicos receavam atacar com medo de inflamar a opinião muçulmana por todo o mundo. Amin é um homem com uma autoridade imensa. Afirma descender do profeta Maomé e, durante anos, orquestrou a oposição aos judeus e aos britânicos. Agora, na posição de presidente de um comitê que representa os partidos árabes, exige o fim imediato da imigração judaica e a independência nacional para uma Palestina árabe. A Palestina e todo o território árabe e islâmico era governada pelo mufti como um território sagrado que devia ser usufruído apenas pela fé muçulmana, sem a inclusão de cristãos e judeus. À medida que a revolta se transforma numa rebelião a toda a escala, os britânicos declaram a lei marcial. O país fica totalmente paralisado. Enviam 20.000 soldados para a Palestina para controlar os rebeldes. Mas o grão-mufti reuniu-se em segredo com agentes secretos alemães e italianos e os britânicos suspeitam que as suas forças estão a receber armas alemãs. Procurando desesperadamente uma solução, os britânicos propõem a divisão da Palestina entre os judeus e os árabes. Os palestinianos judeus aceitam a proposta, mas os árabes, liderados pelo grão-mufti, recusam. Aquela que é apelidada pelos árabes como a Grande Revolta irá continuar. Custará as vidas de mais de 5.000 árabes, 400 judeus e 200 britânicos. 15.000 pessoas ficam feridas. Na Alemanha, Hitler e o seu chefe das SS, Himmler, veem a situação na Palestina como uma oportunidade para expulsar os restantes judeus, no caso dos britânicos criarem um novo Estado judaico. Poderão os nacionalistas árabes vir a revelar-se como aliados úteis da Alemanha? Para o descobrir, Heinrich Himmler envia um emissário de confiança numa missão secreta ao Médio Oriente. Adolf Eichmann foi um dos principais organizadores do extermínio dos judeus. Ele era chefe do departamento criado para o efeito e do Serviço de Segurança. Visitou pessoalmente a Palestina e o Egito em 1937, procurando aliados e parceiros e estabelecendo redes. No Cairo, Eichmann encontra-se com um jornalista, um membro do círculo interno do grão-mufti. No futuro, o mundo irá conhecer Eichmann como um assassino de massas. Mas em novembro de 1937, ele encontra-se a sondar árabes anti-britânicos. O mufti está em local desconhecido, mas em seu nome o jornalista pede armas e dinheiro alemães a Eichmann que lhes permitam combater os britânicos. Sublinha ainda que Amin quer que os alemães acabem com a imigração judaica da Alemanha para a Palestina. 4 anos antes, o grão-mufti contactou os alemães, oferecendo a sua ajuda no apoio à causa nazi, em troca de ajuda contra os britânicos e os judeus. Nessa altura, ele foi recebido com indiferença. Agora, com a Segunda Grande Guerra no horizonte, ele espera que as coisas sejam diferentes.
Mas quando o seu enviado informa acerca do encontro com Eichmann, torna-se claro que, apesar dos nazis apoiarem a causa árabe, mostram ter algumas reservas, pois não têm qualquer intenção de dar apoio à escala que o Mufti deseja. No verão de 1938, a insurreição árabe na Palestina contra os britânicos e judeus atinge um clímax sangrento. 10.000 combatentes árabes lutam por todo o país. As autoridades britânicas introduzem medidas draconianas, encarceramento sem julgamento e demolição das casas dos suspeitos rebeldes. Quanto aos líderes da rebelião, os britânicos prendem 5 membros do Comitê Árabe do Mufti e enviam-nos para uma ilha remota no Oceano Índico. Contudo, o grão-mufti Amin al-Husseini não está entre eles. Enquanto a batalha na Palestina continua, o rebelde mais importante consegue escapar para o Líbano. Aquela revolta colocou os britânicos numa posição difícil durante o período entre 1936 a 1938, no sentido em que se viram confrontados com uma insurreição em diferentes partes da Palestina e tiveram de usar uma crescente força militar para conseguir suprimi-la. Acabaram por conseguir derrotá-la militarmente e obrigar o mufti de Jerusalém, Amin Husseini, a abandonar o seu posto e a fugir para o exílio. Ao fim de mais de 2 anos, em 1939, os britânicos conseguem pôr um fim na rebelião. Porém, como concessão aos árabes, concordam em ceder uma das exigências do grão-mufti. Por ora, irão suspender a ideia de um Estado judaico. Enquanto a revolta palestiniana chega ao fim, os acontecimentos na Europa sofrem uma mudança dramática. Em setembro de 1939, os exércitos alemães invadem a Polónia. Enquanto o cataclismo da Segunda Guerra Mundial submerge as grandes potências europeias, os seus efeitos fazem-se sentir por todo o Médio Oriente, onde irão desencadear uma extraordinária cadeia de eventos que resultará diretamente na ascensão de Saddam Hussein. Maio de 1940. Os exércitos alemães avançam através do território francês. A França, uma das grandes potências europeias, com a maior máquina militar da Europa, é vencida em semanas. Com a derrota da França, as colónias francesas por todo o mundo, na Ásia, em África e no Médio Oriente, vêem-se numa situação de indefinição política. O que irá agora acontecer? Irá a França manter as suas colónias ou será a Alemanha a tomar o controle? A França, é claro, rendeu-se à Alemanha, que estabeleceu a França de Vichy, que na prática era um regime colaboracionista da Alemanha nazi. E as colónias de grande parte do Império Francês, incluindo os territórios da Síria e do Líbano, passaram para o comando da França de Vichy, tornando-se efetivamente parte da órbita das forças do eixo. No território francês da Síria, Michel Aflaq, um antigo professor e agora líder do movimento Baath, apercebe-se da oportunidade histórica que se lhe depara. Com o enfraquecimento dos franceses, os sonhos de uma Síria árabe independente poderão em breve tornar-se realidade. O movimento fascista Baath, que até aqui foi obrigado pelas autoridades francesas a operar clandestinamente, expõe-se e começa a recrutar jovens que partilhem da sua visão. É o início de uma nova fase na campanha de Aflaq para unir o mundo árabe. Enquanto Aflaq planeia uma revolução na Síria, o grão-mufti Amin al-Husseini chega ao vizinho Iraque, onde irá abrir a próxima frente na sua luta contra os britânicos. O Iraque foi criado pelos britânicos após a Primeira Guerra Mundial a partir de 3 províncias separadas e beligerantes do antigo Império Turco: Mossul, Bagdad e Bassorá.
As fronteiras iraquianas foram traçadas pela funcionária pública britânica, arqueóloga e académica árabe Gertrude Bell, trabalhando com Lawrence da Arábia. Em 1921, numa conferência no Cairo que teve a participação de Winston Churchill, o Iraque recebeu independência limitada. Para marcar a ocasião, Lawrence, Gertrude Bell e Winston Churchill posaram para a fotografia montados em camelos. Chegou-se a acordo com o novo governo do Iraque para assegurar que as principais bases aéreas permaneciam no país, juntamente com o direito de deslocar tropas através do território, caso surgisse a necessidade de reforçar as outras partes do Império Britânico. Durante as décadas de 1920 e 1930, os militares britânicos protegem o petróleo do Iraque, que é explorado por uma empresa petrolífera britânica. Quanto à família real iraquiana, com o seu rei menino, muitos iraquianos veem-nos como governantes marionetas criados pelos britânicos. Entendem que a independência do seu país é uma farsa e ressentem-se fortemente contra a presença britânica. É um terreno fértil ao incitamento anti-britânico por parte do Grão-Mufti. Todos no Iraque estão a par da revolta operada pelo Grão-Mufti na Palestina. Em Bagdade é tratado como um herói. O objetivo do Mufti é tirar proveito dos pontos fracos dos britânicos, agora que estão em guerra com a Alemanha. O seu plano secreto passa por montar um golpe de Estado que expulse o governo iraquiano e os militares britânicos. O Mufti de Jerusalém foi recebido de braços abertos no Iraque. Diz-se a miúdo que se tornou parte da espinha dorsal da resistência nacionalista árabe iraquiana contra os britânicos, que se sentiram muito incomodados com a sua presença, mas pouco podiam fazer quanto a isso. Amin recebe o apoio secreto de figuras poderosas no governo e exército iraquianos. Além disso, tem enormes recursos financeiros recolhidos no Iraque e por todo o Médio Oriente. O que ele precisa agora é do apoio de Hitler à sua ambição de unir o mundo árabe. No outono de 1940, o Mufti envia o seu secretário privado numa missão secreta a Berlim. Aí, o secretário encontra-se com o ministro dos Negócios Estrangeiros nazi, Joachim von Ribbentrop. O Grão-Mufti quer que von Ribbentrop forneça apoio alemão ao seu intuito de construir uma nação árabe unida. Exige também liberdade total para lidar com as populações judaicas da Palestina e dos outros Estados árabes. Em troca, o Mufti promete que a Alemanha e a Itália terão acesso total ao petróleo iraquiano assim que os britânicos forem expulsos do território. Apesar de von Ribbentrop estar desejoso de trabalhar com os árabes contra os britânicos, Hitler mostra algumas reservas. Há muito que concordou com o seu aliado Mussolini que o Médio Oriente é da esfera de interesse da Itália, que já se encontra a combater os britânicos no norte da África. Aos olhos de Hitler, os árabes são um assunto de Mussolini. O Grão-Mufti fica profundamente desapontado. Von Ribbentrop diz ao secretário do Mufti que terá de se contentar com uma promessa vaga de armas e dinheiro alemães, sujeitos ao consentimento dos italianos. De facto, Mussolini não tem qualquer intenção de apoiar quaisquer movimentações que levem à independência dos Estados Árabes. O que o ditador italiano quer é apoio alemão aos seus exércitos no norte da África, que lutam para evitar a aniquilação completa às mãos dos britânicos. Em fevereiro de 1941, Hitler envia o seu principal comandante, o general Erwin Rommel, para o norte da África com tanques e infantaria. Os Afrika Korps de Rommel, apoiados pelos italianos, passam imediatamente à ofensiva. Batalha atrás de batalha, Rommel obriga os britânicos a recuar. Os sucessos impressionantes dos alemães sobre os britânicos no norte da África galvanizam o Grão-Mufti e os seus apoiantes em Bagdade.
As vitórias de Rommel são a oportunidade que eles têm estado à espera. Encabeçados por um oficial do exército iraquiano chamado Rashid Ali, os nacionalistas começam a organizar uma revolta pró-alemã. Se conseguirem infligir uma derrota aos britânicos no Iraque, poderão fazer pender a balança para o lado da vitória alemã no Médio Oriente. O golpe para o eixo de 1941 foi uma tentativa de remover a influência britânica do Iraque, que era uma influência aliada, destruir as bases militares britânicas no Iraque e entregar o petróleo aos nazis. Caso o governo de Rashid Ali tivesse conseguido expulsar os britânicos do Iraque em 1941, a situação teria destabilizado por completo a posição britânica no Médio Oriente. Teria permitido às tropas do eixo colocarem-se no Iraque, na retaguarda das forças britânicas que estavam a tentar restabelecer a posição no deserto ocidental. Durante as décadas seguintes, a revolta iraquiana de abril de 1941 será uma inspiração para todos os nacionalistas árabes, nomeadamente para o futuro ditador do Iraque. Histórias que contam a forma como os britânicos foram desafiados no Iraque e quase derrotados irão inspirar Saddam Hussein durante a sua adolescência. Influenciado pelo seu próprio tio, um oficial do exército iraquiano que participou no golpe. No início de abril de 1941, os britânicos no Médio Oriente enfrentam uma situação desesperada. Os tanques do brilhante general alemão Erwin Rommel, a raposa do deserto, esmagaram as forças britânicas e ameaçam agora desbaratar as suas últimas defesas e invadir o Egito. Os Afrika Korps de Rommel chegam à Líbia controlada pelos italianos a 12 de fevereiro de 1941. Partindo de Trípoli, os Panzers perseguem os britânicos em retirada e em 15 de abril chegam à fronteira egípcia. Rommel ameaça agora o canal do Suez, a ligação da Grã-Bretanha ao seu império, podendo vir inclusive a abrir caminho através da Palestina e da Jordânia, rumo aos campos petrolíferos do Iraque. O avanço germânico significa que os britânicos enfrentam agora a horrível possibilidade de virem a perder o controle de todo o Médio Oriente e com ele o principal fornecimento de petróleo à Grã-Bretanha. Caso tal se venha a verificar, poderão perder a guerra. Entretanto, para muitos árabes, Rommel surge não como um invasor estrangeiro, mas como um libertador que irá expulsar de vez os colonialistas britânicos das terras árabes. Quando os cinemas de Bagdade exibiam os boletins noticiosos onde apareciam Churchill e Hitler, Churchill era veiado e Hitler era aplaudido. Havia placards em todos os mercados onde se podia ler: "No céu o teu senhor é Allah, na terra é Adolf Hitler." Enquanto os Panzers de Rommel ameaçam a posição britânica no Médio Oriente, no Iraque os britânicos vêm-se subitamente a braços com um ataque inesperado. A 10 de abril de 1941, conspiradores liderados por Rashid Ali e o grão-mufti de Jerusalém Amin al-Husseini lançam o seu golpe, cuidadosamente planeado. Os jovens oficiais iraquianos não tinham qualquer simpatia pelos britânicos. Eram nacionalistas e acreditavam que os alemães, as forças do eixo, iam vencer a guerra. Entre os oficiais do exército envolvidos no golpe, encontra-se Khairallah Tulfa, um fervoroso admirador dos nazis. Para Tulfa, este é o momento mais importante da sua vida. Nos próximos anos, Tulfa irá recontar as suas experiências, vezes sem conta, ao seu sobrinho favorito, o futuro ditador do Iraque, Saddam Hussein. Das fases iniciais do golpe iraquiano, Amin al-Husseini manteve-se em segundo plano. Agora ocupa o lugar central das operações.
Como o grão-mufti ou líder muçulmano de Jerusalém, Amin emite uma fatwa, ou édito religioso. Ordena de forma solene todos os muçulmanos a sublevarem-se e a combaterem os britânicos no Iraque, declarando uma jihad, uma guerra santa. As notícias abalam Londres. A ameaça aos britânicos por parte do grão-mufti é de tal forma grande que ele passa a figurar no topo da lista dos mais procurados no mundo árabe. O primeiro-ministro britânico Winston Churchill chega mesmo a aprovar um plano para assassinar ou capturar o inimigo número 1 da Grã-Bretanha no Médio Oriente. Churchill ordena ainda missões de sabotagem para destruir poços de petróleo iraquianos com o objetivo de impedir que caiam em mãos alemãs. De facto, em pleno caos da batalha iraquiana, nenhum dos planos chega a bom porto. Há muito que o grão-mufti prometeu aos alemães que os poços iraquianos serão seus. Com a ofensiva de Rommel no seu auge, tudo indica que o mufti irá em breve entregar o prémio que os alemães tanto necessitam. Para o grão-mufti, as recompensas poderão ser imensas. Se os nazis tivessem vencido a guerra e tomado o controle do Médio Oriente, o mufti teria sido o governador-geral, ou o rei em título, de toda a região. No Iraque, os britânicos e os seus aliados tribais encontram-se em grande desvantagem numérica em relação ao bem equipado exército iraquiano. Quando os iraquianos anunciam oficialmente uma aliança com a Alemanha, o confronto entre britânicos e alemães torna-se inevitável. Depois de vários dias de tensões crescentes, as famílias britânicas são evacuadas para o campo de aviação de Habania, a 90 km de Bagdade, de onde sairão do Iraque via aérea. Em Habania existem perto de 2.500 funcionários públicos e civis britânicos. As únicas aeronaves que têm ao seu dispor são aviões de treino obsoletos, com pilotos em fase de aprendizagem. À volta da base existem 5.000 soldados iraquianos com artilharia pesada. Os iraquianos recusam-se a deixar alguém entrar ou sair. Inicialmente, as capacidades britânicas eram muito limitadas porque tinham apenas aviões de treino que incluíam alguns caças antigos em Habania. Os britânicos sabem que precisam tomar medidas para salvar a base em Habania e a presença britânica no Iraque. Decidem atacar sem aviso. Para os britânicos é uma corrida contra o tempo. Se os iraquianos conseguirem persuadir os alemães a enviar aviões de combate para participarem na batalha, será o fim para os britânicos no Iraque. Abril de 1941. Notícias do golpe pró-alemão no Iraque chegam rapidamente a Berlim. Mas Adolf Hitler não lhes presta qualquer atenção. Está preocupado com o seu plano de invadir a União Soviética, o maior risco da sua carreira. Com o fraco interesse do Führer pelo Médio Oriente, cabe a von Ribbentrop abordar o Iraque como uma oportunidade histórica. Pede uma imediata avaliação das formas que a Alemanha poderá adotar para auxiliar os iraquianos. Uma coisa é clara: qualquer ajuda terá de ser enviada por via aérea. Por fim, von Ribbentrop obtém a permissão de Hitler para fornecer dinheiro e armas aos iraquianos. Mas aquilo que Amin al-Hussein e os iraquianos mais querem dos alemães nesta altura crítica não é armamento, nem tão pouco dinheiro, mas apoio aéreo da Luftwaffe. Os britânicos preparam-se para passar à ofensiva na base aérea de Habania. O tempo é tudo. Os britânicos agiram de forma incrivelmente rápida. Pararam com os treinos de voo em Habania e reuniram todos os aviões de treino, juntamente com os instrutores e os alunos mais promissores, numa força aérea ofensiva. Apesar de poucos dos pilotos terem experiência de missões de combate, são enviados para a ação independentemente dos riscos.
Em maio de 1941, os aviões britânicos lançam bombardeamentos ferozes e ataques de metralhadora sobre as posições de artilharia iraquianas. O plano britânico é destruir a artilharia iraquiana através de ataques aéreos levados a cabo pela esquadrilha de Habania, que recebem a companhia de bombardeiros pesados estacionados nas proximidades. Num ataque bipartido, os raios de infantaria mantêm os iraquianos destabilizados, enquanto a Royal Air Force expande as suas operações, atacando bases aéreas inimigas e dizimando a força aérea iraquiana. Ao mesmo tempo, numa das operações de transporte mais ousadas de toda a guerra, aviões civis britânicos transportam 400 soldados da Índia para a cidade iraquiana de Basra, uma distância de 2.400 km. A sua missão é reforçar a marcha sobre a capital iraquiana, Bagdad. As forças aéreas britânicas vindas de Habania e das áreas circundantes atacaram de forma tão veemente que, numa semana, as tropas iraquianas tinham abandonado as suas posições e retiravam para Bagdad por entre alguma confusão. Após 6 dias de combates, os britânicos expulsam os iraquianos da base aérea de Habania e interrompem um cerco. Os iraquianos em retirada deixam para trás grandes quantidades de abastecimentos e armas. Mas a batalha pelo controle do Iraque ainda mal começou. Fortalecidos com a artilharia capturada, os britânicos marcham sobre a cidade iraquiana de Fallujah. Mas, por esta altura, o grão-mufti e os líderes iraquianos já recebem ajuda dos alemães. Enviaram um pequeno contingente aéreo que consistia em 7 bombardeiros, 12 caças de longo alcance, alguns aviões de transporte e suas tripulações de apoio e uma única unidade italiana de caças biplanos. O apoio do eixo resumiu-se a isso. Embora os alemães efetuem um largo número de missões que visam atacar colunas britânicas e a base aérea de Habania com recurso a metralhadoras e bombardeamentos, os ataques surtem pouco efeito. Não estão coordenados com as tropas iraquianas no terreno e conseguem destruir apenas um punhado de aviões britânicos. Apesar dos raids aéreos alemães, os britânicos transportam reforços para a base e preparam-se para atacar Bagdad. As aeronaves britânicas atacam as bases alemãs em Mossul, Kirkuk e Rashid, destruindo 20 aviões. Depois de capturarem Fallujah, os britânicos lançam um ataque determinado à capital iraquiana, que chega ao fim mesmo antes de começar. A 31 de maio de 1941, os iraquianos apelam a um fim pacífico para o conflito. A derrota da rebelião às mãos dos britânicos representa um autêntico desastre para os iraquianos. Por todo o mundo árabe, as notícias são recebidas com consternação. Os britânicos irão manter o controle sobre o petróleo do país e das suas bases estratégicas, mas infligirão uma humilhação aos iraquianos e ao mundo árabe que irá ecoar ao longo das décadas que se seguem. Um dos oficiais do exército iraquiano capturado pelos britânicos é Khairullah Tulfa, o tio e pai adotivo de Saddam Hussein. Os britânicos reinvadiram e reocuparam o Iraque, derrubaram o governo de Rashid Ali al-Gilani, perseguiram e capturaram muitos dos jovens oficiais do exército que conspiraram contra eles e instigaram uma grande purga no corpo de oficiais do exército iraquiano. E o tio de Saddam Hussein, Khairullah Tulfa, foi uma das vítimas dessa purga, no sentido em que foi expulso das Forças Armadas e viveu desde então uma vida bastante revoltada. Nos anos que se seguem, Saddam Hussein irá ouvir vezes sem conta a história da prisão do seu tio, do tratamento severo que recebeu e do fracasso desastroso da revolta iraquiana contra o inimigo imperialista britânico. Apesar dos britânicos derrotarem o golpe pró-nazi no Iraque e a campanha de Rommel para capturar o Médio Oriente terminar em desastre na Batalha de El Alamein, a aliança entre o grão-mufti Amin al-Husseini e a Alemanha nazi está longe de terminada. Ele foge do Iraque para Berlim.
Se os britânicos e os judeus não puderem ser derrotados no Médio Oriente, o Grão-Mufti pretende assegurar que são derrotados na Europa. Quando o golpe de Estado falhou em 1941, o Mufti não pôde ficar em Bagdade. Se o tivesse feito, teria sido preso. Por isso foi para Berlim, onde era considerado um homem de Estado. Em Berlim, o Mufti não tardará a provar o seu valor. Antes da guerra terminar, ele irá criar as suas próprias unidades SS muçulmanas, lançando um reino de terror cujas atrocidades irão ficar conhecidas pela sua crueldade e barbárie. Versão portuguesa via satélite.